Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Você que já achou, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido, no nome bendito de Jesus, abençoa, Pai, este tempo que nós vamos meditar na sua palavra. Querido e doce Espírito Santo, abençoa, Pai, a tua palavra em nossos corações. Senhor, que haja uma edificação. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Abençoa, Pai. Tira a dor do Luquinha. Senhor, abençoa, Pai. O Senhor é o Deus que nos cuida e nos guarda. Apesar do que pode acontecer, o Senhor está conosco. E o Senhor é a nossa proteção, a nossa fortaleza. Abençoa, Pai, cada um de nós aqui. Abençoe a tua palavra, no nome bendito de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos meditar só nesse versículo, que diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos e dos tempos eternos. Amém. Mais uma vez, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, traz cativo, Senhor, cada pensamento aqui agora. Senhor, que nós possamos entender nesta noite, Papai, o seu propósito nas nossas vidas. Abençoa, Pai, cada um de nós aqui, no nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Então o versículo diz, o Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. O caboclo estava falando o que é propósito. O que é homens com propósito? Ontem nós meditamos lá na chácara um pouco sobre homens com propósito, o propósito de Deus na vida do homem. Mas propósito para nós é alcançar, aquilo que é uma grande vontade nossa, de nós conquistar, ter aquele propósito para alcançar alguma coisa. Mas Deus, amados, o nosso Deus, aqui quando fala propósito, algumas versões dizem assim, a sua própria determinação. É um Deus que determinou. O nosso Deus, ele determinou, e as coisas vão acontecer exatamente conforme a sua vontade, o seu propósito, aquilo que ele determinou que acontecesse. Outras versões dizem assim, o seu próprio desígnio gracioso. A determinação de Deus é o seu desígnio gracioso. Este é o propósito de Deus nas nossas vidas. O seu plano. E o plano de Deus, amados, nunca dá errado. Os projetos de Deus sempre dão certo. Ah, mas na minha vida ia acontecer uma coisa, não aconteceu. É que não era o projeto de Deus. Era o nosso sempre falha, ou quase sempre. Mas o de Deus, ele nunca falha. Então aqui diz que ele nos chamou, para sermos salvos e vocacionados, segundo a sua própria, segundo o seu propósito e graça. Não segundo as nossas obras, mas segundo o favor em Cristo Jesus. Então, amados, Deus, nosso Pai, que nos chamou com esta santa vocação, que nos salvou,
Ele é um Deus de propósito. Deus não é um Deus, amados, de projetos, de metas. Olha, a meta de Deus é que a Igreja Palavra da Vida pudesse existir no ano de 2025, e já há 21 anos. Esta era a meta, Deus alcançou a meta. Não, mas Deus não tem meta. Deus é um Deus de propósito, Deus determinou, e as coisas vão acontecer tudo segundo o nosso Pai determinou. Aleluia! E hoje eu tenho aqui no meu coração inflamado uma grande revelação de Deus. Não é uma revelação que vocês já não conheçam, mas é uma revelação para despertar dentro de nós o propósito de Deus. Aquilo que Deus determinou. Aquilo que é o desígnio gracioso de Deus para as nossas vidas, que aqui diz que era sermos salvos, chamados e vocacionados. Então, amados, como Deus, Ele é um Deus de propósito, um Deus de determinação. Ele não trabalha com métodos, não estou dizendo que método é errado. Aí todas as igrejas podem ter um método, um propósito, né? Nós devemos fazer essas coisinhas. É que para Deus, amados, são coisinhas. Deus é um Deus de determinação, né? Propósito quer dizer determinou. Ele é um Deus de propósito e Ele nos chamou, segundo este santo propósito, para que nós pudéssemos, amados, andar em novidade de vida, em que pese as tristezas, as aflições, as dores, as lutas, as provas, as provações, que nós pudéssemos andar em novidade de vida, em que pese todas essas coisas. Ele nos chamou, amados, para uma convicção. Deus não nos chamou, amados, para o serviço. Sim, que nós devemos servir. A Bíblia diz: a minha seara é grande, os trabalhadores são poucos. Orem para que venha gente para a seara. Mas Deus determinou, amados, sobre a vida daquele que já é salvo. Como que será? Como que vai acontecer, amados, conosco? Deus, Ele está conosco. E o propósito de Deus é que nós tenhamos esta convicção nele, sabe, nele. É nele, é por ele, para ele, foi ele que fez todas as coisas. Por isso aqui, a Bíblia, olha, Paulo falando a Timóteo, com tanta sabedoria, dirigido pelo Espírito Santo, falando, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Isso é tão lindo, amados. Olha, antes dos tempos eternos. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6, traz uma revelação para nós disso. Você que nasceu há 20 anos, 30, 40, 50 anos atrás, mas olha o que esse texto aqui fala, deste propósito, desse desígnio, desta determinação de Deus nas nossas vidas. Diz assim, ó, antes... Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Na minha versão diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus. Então, segundo o seu propósito, nesta versão diz beneplácito, mas é propósito, é uma determinação, é aquele desígnio gracioso de Deus, amados, para as nossas vidas. Então diz assim, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Então, amados, olhe para a sua vida, pense em você. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu nele. Para quê? O texto diz, para sermos salvos, chamados e vocacionados.
vocacionados para sermos determinados com o Pai, temos propósito. Um homem e uma mulher de propósito é um homem e uma mulher que entende o propósito que existe em Deus, nosso Pai. Ninguém anda com propósito sem aquele que entende que Deus, Ele é um Deus de propósito, Ele tem um propósito na nossa vida. E aqui diz que Ele nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. E Ele nos predestinou para que nós fôssemos adotados como seus filhos. Aleluia! Eu e vocês perdidos neste mundo, Deus nos adotou como seus filhos, e isto já estava pré-determinado pelo Pai, antes da criação do mundo. Aleluia, imagine isso, mas antes que o mundo existisse, Deus viu o Josmarzinho, Deus viu você no seu bairro, na sua cidade, e Deus já te escolheu. Aleluia, nós podemos nos espernear para escapar dele, e porque temos livre-arbítrio até poderemos, mas ele sempre quer nos alcançar. Por quê, amados? Porque ele nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha, faz muitos séculos que o mundo foi fundado. Antes de Deus criar tudo que existe, Deus já nos escolheu nele. Pode uma coisa dessa? Com o papai Jeová? Pode. Ele é o Senhor soberano, todo-poderoso, e Ele nos escolheu. Em Cristo, nos deu o seu Espírito Santo, mesmo nós não merecendo. Somos hoje habitação do Espírito. O Espírito do Senhor, Ele está sobre nós, para que nós possamos ser santificados, irrepreensíveis, cheios do seu amor. É pelo Espírito que Ele nos deu, é pelo doce Espírito em nós, que o Pai nos deu, porque Ele, amados, nos amou antes que existisse mundo. Não é antes que o teu pai nascesse, o teu avô, teu bisavô, teu tataravô, não. Antes que criasse mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos irrepreensíveis, para andarmos em amor, para recebermos do seu Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser um canal de louvor para a glória da sua graça, que o texto aqui nos fala. Que coisa tremenda, amados. Que propósito de Deus maravilhoso para as nossas vidas. Deus é um Deus de propósito. Tudo nas nossas vidas é o propósito de Deus. E olha, o propósito de Deus é tão bom, tão maravilhoso. Às vezes, uma pessoa pode viver 1% do propósito, outros 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, 50% o propósito que Deus tem. Nossa, aquela vida é uma vida maravilhosa. Por quê, amados? Porque ele está andando segundo o propósito, a determinação que o Pai elegeu que ele andasse antes da criação do mundo. Isto, amados, é tão poderoso. Aleluia. Hoje, essa tarde, eu li esse texto, me deu um tempo de lágrimas, de gratidão a Deus. Puxa vida, como que Deus escolheu os irmãos da minha igreja, a minha vida, cada um de nós, amados, você se conhece quem você é. Você não é nada, você é um pobre, pecador, mísero. Mas Deus, Ele nos escolheu nele, para sermos santos, irrepreensíveis, cheios do seu amor. Amor, amados, ninguém tem, só quem recebe do alto. Cheios do seu amor, da sua presença. Este é a bondade de Deus, amados. A graciosidade de Deus para com as nossas vidas, mesmo ninguém merecendo, Deus em seu amor, Ele nos agraciou, Ele nos escolheu, Ele disse, olha, Ele nos chamou com uma santa vocação, nós somos chamados por Ele, nós não somos chamados, amados, por homens, por religiões, por propósitos, por métodos,
Nós somos chamados pelo Altíssimo, pelo Deus, Criador do céu e da terra. Ele te chamou para que você vivesse nele. E o que Ele quer, amados, é nos despertar para que nós possamos viver como Ele quer, que é em novidade de vida, para que outros vejam e queiram Ele através de nós. Ele poderia mandar um anjo aqui, o anjo andaria em novidade de vida, falando de Deus e operando tudo que os homens pudessem imaginar para se converterem, mas Deus não quer fazer assim, porque Ele nos escolheu. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. E o Senhor quer manifestar através da sua vida a sua glória. Aleluia. Amém? Segundo ponto, amados. É propósito de Deus. É propósito de Deus que neste ano de 2025, você, eu, nós, sejamos grandemente abençoados, altamente favorecidos, poderosamente amados. É propósito de Deus. Mas para que é propósito de Deus, amados? Só para nos despertar. Por quê? Porque Deus já nos amou. Deus já nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não é questão de tema deste ano. Isto, amados, é desde a eternidade. Aqui diz desde os tempos eternos. Ou outras versões diz desde os séculos. Nós fomos grandemente abençoados por Deus. Mesmo antes de Cristo vir a esta terra, porque já veio a promessa. Porque Deus já tinha o seu propósito. Mesmo no tempo da lei, nós fomos grandemente abençoados, porque Deus já estava no seu coração de nos amar, de mandar seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar todos os nossos pecados. E agora, amados, eu e você não temos mais problema com o pecado, estamos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Olha que coisa maravilhosa, é propósito de Deus. Mas este é o ano, aleluia, você pode aproveitar para ser despertado somente, porque no outro ano vai continuar, e daqui 10 anos vai continuar, e daqui 100 anos vai continuar, para aqueles que estiverem aqui, e daqui 500 anos vai continuar, que as pessoas serão grandemente abençoadas, altamente favorecidas, poderosamente amadas por este Pai, até o dia do arrebatamento, amados, onde que Deus buscar a sua igreja, e as portas se fecharão, e aqueles que ficarem, aí enfrentarão o juízo de Deus. Aí, amados, será uma desgraça, sofrimento, dor, angústia, qual nunca se houve, e as pessoas desejarão a morte, e a morte não chegará, porque o inferno parece que já vai ser estabelecido sobre a terra. Então, amados, mas no tempo, que a Bíblia diz, o tempo, sobremodo oportuno, é este tempo, é o tempo que Deus escolheu, amados, para que você vivesse nesta terra, andasse em novidade de vida, desfrutasse do amor de Deus. Aleluia. Amados, isso é tão maravilhoso, de Deus nos conhecer antes da fundação do mundo. Imagine, amados, cada um de vocês podia usar uma pessoa, podia usar a Andressa lá, nasceu aqui na Vila Romana, na nossa rua, e Deus a viu, Deus a escolheu, Deus a conheceu antes da fundação do mundo, e assim comigo, assim com todos nós que quisermos ser conhecido por Ele, está disponível para nós este amor, esta mão estendida. E amados, e mais do que isso, sabe, mais do que ser escolhido por Deus antes da fundação do mundo, só deixa eu dizer uma coisa, às vezes as pessoas dizem escolhido,
Ah, eu sou escolhido. Aquele é o escolhido. Ah, ele vai pregar lá na África, na China. Mas escolhido é uma pessoa que está salva, que está em paz, que é vocacionada para adorar a Deus. O propósito do homem, não vamos falar aqui hoje, mas o maior que Deus nos escolheu é para que nós o adorássemos. Todos nós somos escolhidos por Deus. Talvez nós não entramos naquilo que Deus tem para nós, mas nós somos escolhidos por Ele. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Agora, deixa eu dizer uma coisa, agora nós estamos aqui. Agora nós estamos no tempo. Este é o nosso tempo. Hoje, dia 5 do mês 10. 5 mais 5 dá 10. Do ano 2025. 5 vezes 5 dá 2025. Eu vejo que hoje é o dia da graça de Deus, da superabundante graça, de graça sobre a nossa vida. E agora, amados, falando de superabundante para o futuro, sabe? Para o futuro. Primeiro Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos chamou com uma santa vocação e nos salvou antes da fundação do mundo. Agora nós estamos aqui hoje, dia 5 do mês 10, 2 vezes 5, do ano de 2025, 5 vezes 5, o 5 é o número gracioso de Deus. Agora nós estamos neste tempo hoje, amados, aleluia. Se pode glorificar Deus? Agora, falando dos 25, graça, superabundante graça, sabe o que é? Ela está aqui, em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 7. Olha que eu não ensaiei nada dos 5, veio agora aqui, é de Deus. Eu acho que você precisa crer, se sentir até arrepiado aí, porque eu estou. Aleluia, Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7. Efésios capítulo 2, versos 6 e 7 diz assim, ó: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Pelo propósito de Deus nas nossas vidas, amados. Ele nos amou, nos chamou com santa vocação antes da criação do mundo. Hoje, neste dia gracioso, nós estamos desfrutando disso, mas na eternidade, aqui diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez. Ele não vai fazer, aqui diz, ele já nos fez assentar-se com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, amados, em Cristo Jesus, o meu Pai, o nosso Pai, Ele já nos fez assentar com Ele em Cristo Jesus. Deus já pode ver daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos, Deus já está vendo, aleluia, e o Senhor, Ele já me viu, Ele já viu você na eternidade, aleluia. E eu não estou pregando, mas estou falando a Bíblia. Sabe, está escrito, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua bondade, da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Deus já nos viu assentados com Cristo. Vocês estão entendendo, amados, o que é propósito de Deus? É um Deus que antes de criar o mundo, Ele pode conhecer o Josmar e cada um de nós. Neste dia gracioso, Ele pode revelar para nós isso. Na eternidade, Ele já nos viu assentados com Cristo na sua glória. Este é o propósito.
Este é o desígnio gracioso. Esta é a determinação do Pai sobre as nossas vidas, da vida de todos aqueles que creem. O justo será justificado pela sua fé. Glória a Deus pelas nossas obras, e nós devemos fazer muito mais que fazemos, e o Pai nos recompensa, nos paga muito bem por elas. Até os espíritas macumbeiros, eles são muito bem pagos pelas suas obras. Mas a determinação do Pai para que Ele pudesse me ver assentado com Cristo, não se baseará naquilo que eu faço, porque eu não farei, você não fará. Se baseia naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Por isso que Deus já pôde me ver e ver vocês assentados lá na eternidade. Deus já nos viu. Aleluia! Porque não depende de mim, amados, não depende de nós. Se dependesse de nós, seria somente a nossa fé. Mas até a fé é Deus quem dá para nós. Sabe, a nossa fé Deus semeou dentro de nós, é um dom, é um tesouro que Deus nos deu, Deus plantou na terra, nós somos pó, isso é dele. Se você tem fé, glorifique a Deus, e peça que Ele multiplique e aumente a sua fé. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Cristo, ela é edificada, ela é aumentada, dá para dizer. Deus já nos deu, amados, até a fé. Olha, isto é maravilhoso. Eu acho que a gente poderia ficar em pé e glorificar a Deus por uns 2 minutos. Amém? Você fecha os teus olhos. Que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Deus te escolheu antes que existisse mundo. Neste dia gracioso que Deus fez, hoje é um dia gracioso de Deus na minha e na sua vida. Hoje é um dia gracioso de Deus, para que nós possamos pelo menos agradecê-lo, que possa subir aqui da Vila Romana um aroma, um incenso, uma fumaça, uma gratidão para o nosso Pai, que já nos viu assentados com Cristo, já na eternidade. Oh Espírito Santo, Senhor Jesus, toda a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela revelação da Sua palavra, que é a verdade. Eu posso falar, Pai, e contar, mas Pai, qualquer pregador, ó Deus, Sua palavra cairá por terra, mas nós estamos falando a palavra de Cristo, que nos conheceu antes que existisse o mundo, que hoje é um dia glorioso, é um dia gracioso, que a graça de Deus receba a glória sua e minha, porque é isso que está escrito no versículo, que você agradeça a Ele, por essa bondade dEle. Oh Espírito gracioso, e o Senhor já nos viu, aleluia. Não tem pecado, não tem carne, não tem diabo, não tem demônios que atrapalhem o que Deus determinou sobre a minha vida, sobre a tua vida. E isto deve encher nosso coração de gratidão. A nossa fé precisa ser acrescentada. Oh, aleluia, Jesus, Espírito Santo, tua igreja te adora, te glorifica. Receba, Senhor, nossa gratidão por este amor incondicional que vem do céu sobre nós, pobres homens pecadores. Oh Espírito querido e santo, nós te amamos, te adoramos aqui nesta noite, bendizemos, exaltamos o seu nome. Oh Espírito querido e santo, Papai, Deus Criador do céu e da terra, Deus de justiça, Deus de glória, Deus de juízo, Papai, Jeová, Senhor Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pelo seu amor incondicional por nós, de enviar, oh Senhor, o Emanuel,
o Deus conosco, que estaria conosco todos os dias, disse: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, que nos salvou e nos redimiu dos nossos pecados. Oh Espírito querido e santo, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendizemos o seu nome. Não há outro Deus como o Senhor. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Chamar o ministério de louvor. Vamos parar a pregação aqui. Vamos adorá-lo, irmãos.